estamos retornando ao terceiro bloco do nosso programa, onde hoje nós discutimos a pecuária no Piauí e no Brasil. Estávamos discutindo aqui sobre taxa de desfrute, né? Que é, como o Agenor nos explicou, a quantidade a percentagem do rebanho que você consegue abater. Quanto maior for essa quantidade, maior a rotatividade. É como se você tivesse, falando em termos monetários, uma maior rotatividade do seu capital. Se seu dinheiro girar 2, 3 vezes, 4 vezes no mês, você vai ganhar mais do que girando apenas uma vez. Então, isso é um dado muito interessante, porque nós já estamos nos aproximando, né? Estamos hoje abaixo da metade dos Estados Unidos, não é isso, Gabriel? Exatamente. E a gente tem percebido não, comprovado na prática, principalmente nos últimos anos, fala assim do grande assunto dos últimos 2 anos, né, a pandemia, o quanto que o setor produtivo, além de ser um dos esteios da economia mundial e principalmente do Brasil, é o quanto o setor produtivo, durante essa, a gente não gosta de falar a palavra crise, essa dificuldade, o setor produtivo olhou para dentro dele mesmo e reinvestiu em tecnologia. Alguns dados aqui, dados de números que foram já fechados, sobre genética, vamos falar sobre genética, venda de sêmen. No Brasil, nos últimos 2 anos, houve um crescimento de acima de 30% de ano a ano. O que isso significa? Pecuaristas investindo em mais tecnologia para produzir mais em menos tempo e maior quantidade por área. Então, esse caminho não tem volta. E também a questão das raças, Gabriel. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou deixar para o final uma discussão com o Agenor sobre as nossas raças aqui locais, que também tem sua importância. Sim, claro. Mas o que a gente ouve, o Zebu no Brasil, que foi de uma importância imensa essa vinda do Zebu, não é? Porque nos permitiu ter um nível de produtividade bem melhor, não é? Um gado que se adaptou bem ao Brasil. Hoje nós temos o Angus, que é a moda. Já sei de gente que está quase traindo o Zebu pelo Angus. Na realidade o F1 Angus, que a base é do Nelore. Ele se adapta melhor. F1 Angus, mas existe também todo um marketing aí, somente no Sudeste, sim, né? Sobre o cara, eu quero comprar uma picanha de Hereford, de Cheroleide, o Zebu está virando bicho. Ao menos que ele vá num açougue lá na Inglaterra, é 99,9% de chance de ele estar comendo um bife, um produto meio sangue, Angus, com uma raça zebuína. Majoritariamente a raça Nelore. Mas existe sim um marketing muito importante nisso. O Zebu é a raça-mãe do mundo, é a raça-mãe do Brasil. Isso aí 80% do rebanho nacional é Nelore. É Nelore, né? Qual é o gado da Austrália? Eu fiquei, porque também é um gado rústico, né, se eu não me engano. Pelo menos a gente vê nos filmes, mas eu não tenho... A gente vê muita informação da raça Hereford sendo uma das... Mas o Hereford é aquele gado pequeno, é aquele vermelho, forte, vermelho. Com a cara branca. Na Austrália a gente vê um gado parecido com aquele gado americano, aquele cornilongo, um gado... Longhorn? Isso aí Longhorn. são criatórios pequenos. Não, mas eu vejo... Não Longhorn, mas assim... O Longhorn hoje é para museu, né? Isso, é exótico, Mas é para zoológico. Mas na Austrália eles têm um gado rústico também, não? Então, lá são grandes fazendas, aí até indo além o que a gente olha no Mato Grosso, que a gente fala de grandes extensões, lá é muito mais até. Lá muito mais extensivo na prática, sim, do que as nossas fazendas do Centro-Oeste. Muito mais, né? Sim. Muito mais, né? Muito mais. Até inclusive tem menos vegetação, então precisa de mais área ainda. E são os dados interessantes, você fala assim, são países mais desenvolvidos, tecnologicamente, usam mais inseminação artificial, pelo contrário. Lá eles usam mais monta natural. Monta natural. São grandes quantidades de lotes dentro de uma mesma área. Até tem os vídeos lá do famoso do Garão Maia, tocando gado de helicóptero, e realmente esse é o nível deles lá. Nosso Tião Maia. Saiu, Maia, que foi um grande pecuarista. O rei do gado, né? Que era de Ribeirão Preto, se não me engano, de São Paulo, né? Que se deslocou para lá e se tornou... Araçatuba. De Araçatuba, isso. É vizinho da terra da minha mulher, isso mesmo. Então a gente olha, então a Austrália
como eu digo, e por que o zebu no Brasil? Foi a raça que se adaptou ao nosso clima tropical, com origem na Índia, com clima e temperatura semelhantes ao Brasil. O Nelore veio da Índia, não é isso? Sim, zebu. Nelore, o Guzerá, o Gir. O Guzerá já é uma Sim, já é uma cruza brasileira ou não? Ele já tinha uma origem lá? Veio de origem? O Guzerá é raça pura. Pura indiana. Pura indiana. O nome, inclusive, lá é Cancrege. A raça brasileira foi se formada no começo do século. Indo-Brasil. Indo-Brasil. Né? Tabapuã também é uma raça Sim. feita no Brasil brasileira. Né? Como americano, que também que criou o Brahma nos Estados Unidos. O Brahma americano, né? Sim. A gente tem, e o Brasil criou, se eu estiver enganado, o Sindhi é basicamente nosso também, Gabriel. Não, o Sindhi é indiano também. O Sindhi é indiano. Que se adapta muito bem ao Nordeste, porque ele é um misto de leite e carne. Inclusive, né? ele é da região do norte da Índia. Sim. Sul do Paquistão, é uma região lá que é característica lá da raça Sindhi. E o Angus é basicamente um gado de origem inglesa, é isso? Perfeito, uma raça britânica, de origem Uma raça britânica. É a mesma matriz do Hereford, do Cherolees ou não? Como é que é isso? Hoje o Honor vai me ajudar a conformar. E são raças que têm Mas seleções que vem há mais de mais ou menos 300 anos. É Mas interessante que eles a conformação dizem é muito parecida. muito. E a gente às vezes faz a pergunta, que é a questão dos F1. O que é bom para usar depois do Nelore, que é o que eles dizem. Que é o cruzamento perfeito do F1, para você ter que voltar, né, fazer o tricross, né, como ele chama, Nelore, a matriz Nelore com inseminada de Angus, que vai dar Angus F1, e a volta você inseminar com Hereford, né? Eu vou te interromper, Gianluca. Não é falta de educação, é porque você antes de ontem, me contou uma história que eu achei alguma coisa parecida com Guerra nas Estrelas. Sim. E as pessoas não sabem. Traz aqui para o público essa guerra. Como é que vocês estão fazendo hoje? Esse cruzamento do F1, esse cruzamento do zebu com o Angus. Conta pra gente aquelas coisas. Vem de encontro a tudo isso que a gente falou aqui. Você consegue com esse F1 que não deixa de ser um zebu? Sim, então o que é o F1? O F1 é o cruzamento. O F1, na realidade, são cruzamentos. Né? O Gabriel é um técnico muito mais apurado do que eu, ele sabe explicar melhor. Mas, empiricamente, do que eu estou fazendo, o F1 são cruzamentos. Então, o cruzamento base que a gente está fazendo é do Nelore, da fêmea Nelore, inseminada de Angus. Então, o que está nos dando? Inseminação artificial ou não? Inseminação artificial. O que está nos dando, Ezequias? Uma precocidade, tanto na apartação muito grande, com maior peso, depois ela consegue fazer essa equiparação com mais tempo, ela se equipara... Fala números para a gente entender. A gente consegue apartar, basicamente, a pasto no leite, a gente consegue apartar uma fêmea aqui no Nordeste de Angus com Nelore, que seria essa F1, com alguma coisa entre 110 e 120 quilos, com 7 meses. De com 7 a 8 meses ela atinge 110 de carne. quilos. Nós estamos falando num animal com 240 quilos. 240 quilos de quilos carne. com 7 meses. Que vai dar alguma coisa entre 110 e 120 quilos de carne. Que seria um sêmen do Angus numa fêmea Nelore. E a gente consegue também uma precocidade de prenhez nesse animal também muito grande. A gente já faz testes, né, com animal entre 11 e 14 meses. Ela já consegue emprenhar. 11 meses, a gente já faz da adolescência, ela já está... Já está apta, ela já está com... Ela já tem uma conformidade física que permite... Sim, algumas sim. A gente faz essa, como é que se chama? A gente provoca que ela emprenhe, né? Algumas não vão emprenhar, às vezes não está com útero maduro, como diz os técnicos, mas a gente tem um retorno muito grande com animais entre 12 e 14 meses, por volta do que seria uma IATF, com 50%, 60% desses animais emprenhando. Gabriel, isso é uma explosão de produtividades, usar essa expressão. Sim, e para quem estudou um pouquinho de zootecnia, né, a gente voltando um pouco para a escola, é o que se chama de heterose, né? Choques de linhagens diferentes, nesse caso espécies, né? A europeia com a zebuína, que provoca esse cruzamento, provoca esse ganho.
a gente tem os benefícios de uma Aeropeg trazer uma qualidade de marmoreio na carne que é superior ao zebu, e nós temos a base do zebu com a condição de dar rusticidade, capacidade de criar esse bezerro a pasto, basicamente a pasto, apesar de a gente ter falado no começo do programa, sistemas intensivos e extensivos, 95% do Brasil é extensivo, animais que se alimentam a pasto. Nós temos o único país que tem efetivamente o boi verde no mundo. Sim. Desculpa, só para uma dúvida. Você fala marmoreio, são aqueles pontos de gordura na carne, que ela fica... Quantidade de gordura entremeada na carne. O que é o zebu? E isso gera... O mercado pede muito isso, Eu só queria fazer uma colocação. Aqui para o Nordeste a gente gosta da capa de gordura. Isso quem vai te dar é o Nelore, que é aquela gordura por fora. Né? O europeu, e o Angus mais especificamente, ele te dá a gordura entremeada, né? Dentro da carne. Você não vê aquelas grandes quantidades de gordura. Então, a nossa picanha de Nordeste, eu não sei por Sul, é a picanha do Nelore, que é aquela gordura por fora. O mercado valoriza o marmoreio da gordura entremeada, que ela não é que dá sensação, ela é efetivamente a mais saborosa. E agora, fazendo propaganda do produto que a gente produz, que a gente cria, o zebu tem a gordura, a capa da gordura. Sim. Só que o zebu é a única espécie que tem uma peça que, na minha opinião, é mais gostosa que todas as carnes, de qualquer carne de marmoreio, que é o cupim. Sim. O cupim, sim, é uma carne, é uma peça... Que o europeu não tem. Que o europeu não tem. E fisiologicamente, o gado zebu concentra toda a sua reserva de energia no seu cupim. Então, é uma carne com extraordinário marmoreio. Tá me dando água na boca aqui, só de pensar no cupim casqueirado aqui. Então, o zebu tem essa particularidade. Mas, sim, o mercado reconhece e valoriza, aí assim, a questão dos cruzamentos industriais, o melhor marmoreio em toda a carcaça. Então, essa é uma das principais características do zebu. Do cruzamento do cruzamento, zebu. sim. Perfeito. E o ganho de produtividade imenso. E a rusticidade. A rusticidade. Você pega o gado europeu, ele é um gado peludo, então ele tem uma incidência maior de parasitário, ele tem uma quantidade maior de carrapato, ele sente mais calor aqui no Nordeste, ele fica mais cansado. Então, o Nelore tira isso. Ele tira o pelo, você pega um F1 Angus, ela não tem pelo. Ela é uma Nelore preta. Ela é uma Nelore preta. E é um dado interessante, Agenor, é um dado que os criadores do Rio Grande do Sul têm nos falado. Já a resistência do gado europeu ao controle de parasitas, principalmente carrapato e berne, já estão tendo tanto produto sobre produto e não está tendo efetivamente o controle via... Problemática do europeu. Problemática do europeu. Então, já tá havendo uma procura maior do que o normal no Rio Grande do Sul por uma questão de controle de parasitas. É o que eu falei, a questão da rusticidade que o zebu traz. E só o zebu consegue dar essa larga produção de carne do Brasil, fazendo cruzamento, fazendo zebu puro no sentido 100% zebu, que viabiliza o Brasil ser um dos maiores produtores de carne. A gente não conseguiria fazer isso no Brasil sem o zebu, somente com raças europeias de maneira nenhuma, pela nossa característica de clima e temperatura, etc. Nós estamos, infelizmente, na parte que sempre acontece, quando o programa começa a ficar mais interessante, o relógio o cronômetro começa a chamar e nós estamos nos aproximando do fim. Eu gostaria que vocês traçassem para que caminho vocês acham que vai a pecuária evoluir nos próximos anos? A nível nacional, por exemplo, hoje se fala de novas raças, como o Wagyu, que tem um mercado específico, se isso tem viabilidade em escala ou não. E eu queria que você falasse sobre a do Piauí. Começando com você, em termos nacionais, para a gente terminar aqui na nossa terra. A pecuária, como toda atividade, a gente fala assim, a cada ano, de tempos em tempos, aumenta-se o número de ferramentas, tecnologia. Hoje a gente abre, eu quero saber toda a genealogia, toda a avaliação genética do animal, eu abro o meu celular, digito o número do animal e eu sei.
Isso está disponível instantâneo, né? O aumento de ferramentas, o aumento de tecnologias, desde a inseminação artificial, transferências de embriões, estamos na fase de genômica. As tecnologias vêm para auxiliar a pecuária. Isso é um caminho sem volta. A pecuária não é mais aquela, apesar de sempre exigir ter o componente paixão, amor, a criação, ela não vai nunca mais se separar da tecnologia. Não vai poder prescindir. Prescindir da tecnologia e da busca por produtividade. Então, e você não precisa ser uma atividade fria por causa disso. A gente continua fazendo com paixão, mas agora nós temos mais ferramentas para nos auxiliar. Então, o que a gente vê de futuro é um futuro promissor. Ninguém vai deixar de comer. A gente fala, eu digo, tem a história, né? Nós somos zebuzeiros, importar gado zebu da Índia, que o zebu é sagrado na Índia, né? De não comer a carne, só consumir o leite. O zebu é sagrado também. O gado, a pecuária também é sagrada no Brasil. Ela mata a fome pela carne, ela mata a sede e a fome através do leite. Então, a gente considera, sim, uma atividade sagrada, importante para sustentar o Brasil e que tem que ser economicamente viável. E ela é. Brilhante sua observação. Meu amigo Agenor, como você vê o desenvolvimento da pecuária no Piauí? O que eu tenho a dizer é que tudo isso que foi falado, e às vezes parece muito distante, o Piauí já está fazendo. Já está fazendo transferência de embrião. Eu tive uma vaca ano passado, Ezequias, que eu tirei 40 crias dela, nascidas efetivamente, uma vaca só. 40? 40 crias, com barriga de aluguel, lógico. Mas foi feita a transferência de embrião e eu tirei 40 crias dela. Fantástico. Né? Então, quer dizer, toda essa tecnologia que o Gabriel falou e que foi explanada aqui, o Piauí já está praticando. E qual é a tendência? A tendência, como sempre foi, que isso se democratize. Isso vai barateando e vai democratizando, e no começo vai usado pelo grande, depois pelo médio, e fica democrático para o pequeno. Você vê hoje as propriedades do Piauí já fazem silagem, né? Que não seja com maquinário, mas colocar dentro de um saquinho, socado, e ele faz silagem e guarda para seca, né? Você chega em pequenas fazendas, pequenas mesmo, sítios, e o produtor já está fazendo isso. Então, a tecnologia está se desenvolvendo no nosso Piauí. E vamos ver o nosso crescimento do nosso rebanho a curto espaço de tempo muito grande, né? Olha, eu aprendi muito hoje e acho que vocês trouxeram informações muito valiosas. E ainda sobre essa questão tecnológica, Gabriel, se você me permite, existe uma questão muito importante que não é só o conhecimento, mas é a extensão do conhecimento. O conhecimento está à sua disposição. Você sabe que é possível fazer uma determinada coisa, mas tem alguém perto que sabe fazer, e não que é um conhecimento teórico, né? Então, você precisa fazer uma inseminação artificial, você já dispõe de pessoas que estão fazendo, que te transferem aquele conhecimento. Então, isso também tem sido muito importante, né, aqui no Brasil. Bem, nós estamos chegando ao final, com muito pesar. Agradeço muito a participação de vocês, as informações que vocês trouxeram. Quero dizer que também existe uma outra realidade no Piauí, que é do nosso gado local, o nosso gado o a gente chama de pé duro, curraleiro. Pé duro, curraleiro. E estamos abertos aqui para trazer também esse pessoal para a gente discutir. Claro que é uma outra aplicação, nós estamos falando de caminhos diferentes, de opções diferentes, mas que também tem sua aplicação por um outro tipo de terra, de extensão, de resistência que tem para lidar com a rusticidade. E de certa forma também o purismo, né? Quer dizer, a gente manter as nossas origens. Perfeito. Então, dessa maneira, eu queria, chegando ao fim do programa, agradecer a participação de todos, agradecer a participação de vocês, as informações que vocês trouxeram. Muito obrigado e boa noite a vocês. Nós que agradecemos e gostaria de dar parabéns a você pelo programa e a importância de programas como esse, de levar para a população informação, aproximar nós, pecuaristas, do público, né, que vai consumir a carne, que vai consumir o leite. É muito importante. A função de programas como esse, a gente gostaria que tivesse mais ainda pelo Brasil todo. Parabéns pela iniciativa e pelo programa. Obrigado. Méritos para a TV que teve essa ideia. Obrigado. Então, boa noite. Boa noite.